Bom dia, professora, bom dia, turma, bom dia, colegas. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a patologia da Covid-19. Vamos conversar um pouquinho sobre os principais sintomas, tratamentos, sobre a doença em si, vamos passar sobre o sistema respiratório em geral, vamos falar dos cuidados de enfermagem e alguns exames e o pós-Covid do trabalho. Vamos começar a introdução. Atualmente, o mundo está vivenciando uma nova pandemia causada pelo vírus Covid-19. No contexto do Brasil e do mundo, observando as dificuldades e problemas causados pelo vírus, como falta de material para intubação, falta de leitos, falta de vacinas e agora falta de medicamentos. Observamos também a importância da vigilância epidemiológica, assim contendo o número de aglomeração e evitando que a doença se alastre. O trabalho a seguir é apresentado por Carolina do Nascimento Siqueira, Felipe Aparecido do Nascimento Eu, Lucas Delmont de Alves, que não pôde estar no momento, Priscila Carola Dias e Yasmin Souza Santos. Aqui estão os tópicos do nosso trabalho, basicamente o sumário. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o sistema respiratório. A Pri vem logo em seguida falando um pouquinho sobre a patologia do Covid-19. Sintomas e tratamentos fica responsável pela Carol. Os cuidados de enfermagem, quem vai ficar responsável é Yasmin. Os exames, a Pri vai falar um pouquinho, e o pós-Covid eu falo um pouquinho. Aí no final, Yasmin vem e faz a conclusão do nosso trabalho. Vamos lá, vamos começar o trabalho. Vou falar um pouquinho sobre o sistema respiratório em geral. A primeira parte do sistema respiratório é a porção respiratória, onde ocorrem as tracas gasosas, formada pelos pulmões. E o segundo é a porção condutora, composta pelos órgãos tubulares, cuja função é a de levar o ar inspirado até a porção respiratória, ou seja, podemos colocar na porção condutora a faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. As células ciliadas são as responsáveis por fazer a filtração do ar, impedindo assim a passagem de partículas indesejadas, e as células produtoras de muco fazem a umidificação do ar que respiramos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a faringe. A faringe é um canal muscular membranoso que se comunica com o nariz e com a boca, ligando-as à laringe e ao esôfago. Ela pode ser dividida em três regiões: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Agora vamos falar um pouquinho sobre a laringe, que é responsável por conduzir o ar e ela produz o som. É nela que ficam as cordas vogais. A traqueia é um canal cujo interior é revestido por células que ajudam a remover a poeira de impurezas do ar expirado. Depois da traqueia, nós temos os brônquios, que são ramificações da traqueia. Tem a direita e a esquerda, estão divididas em duas. E os bronquíolos, que são ramificações dos brônquios em canais mais finos, ou seja, os bronquíolos são a última parte do sistema da porção contudora. Nele já fica dentro dos pulmões, que são os principais órgãos do sistema respiratório. Os alvéolos pulmonares são os responsáveis por fazer a troca gasosa. É neles que vai ter a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Em uma dose pulmonar, o oxigênio dos alvéolos passa para a corrente sanguínea através dos capilares sanguíneos, e o gás carbônico presente nos capilares vai para os interiores do alvéolos. Como eu disse, aqui é a hemotose pulmonar. Agora eu vou passar a palavra um pouquinho para a Pri falar um pouquinho sobre a patologia da Covid-19. Bom dia, professora, bom dia a todos. Eu vou falar sobre a Covid-19. A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. O SARS é um metacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Pertence ao subgênero Sarbecovirus da família Coronavirinae e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o coronavírus. O coronavírus ele pode se espalhar pelo corpo inteiro,
né, por parte do nosso corpo, como estômago, intestino, fígado, e ele pode entrar na corrente sanguínea, né, atacando o coração, os rins, causando uma inflamação, né, e o mau funcionamento desses órgãos, que pode levar problemas também no cérebro. Atualmente, estão sendo feitos pesquisas no Butantan, com sangue de cavalo, do plasma, né? Seria o plasma do sangue desse animal, do cavalo, né? Eles estão usando anticorpos para fazer um soro para tratamento da doença, para amenizar os sintomas. Vários experimentos estão feitos por exemplo, um que eu estudei, que está sendo feito, é um chamado elmo, né, que é um capacete que faz com que os alvéolos se abrem para passar o oxigênio, e onde o paciente começa a respirar melhor, sem precisar de intubação. A professora também, a gente tem uma professora que ela comentou também, né, que tem um país que está usando bastante, uma forma muito parecida com essa, de experimento, né? E outro experimento também que eu pude pesquisar, que eu achei muito, muito interessante, foi um experimento da casca de camarão, né? Que é biocompatível, bioativo. Eles estão fazendo a máscara de uma quitosana, uma substância que contém a casca do camarão. E eles estão fazendo uma máscara para enfermagem, para inativar o vírus. Então, esse nanofilme, ele vem de fora para dentro. Então, o vírus, ele fica na máscara e ele perde o poder de contaminação, né? Então, tem muitas pessoas que estão usando essas máscaras, já está sendo feito esse teste, pelo que eu pude ler, né? Essa máscara, ela ainda está em fase de teste, elas são bem confortáveis, né? Elas vedam bem, não machuca o rosto, não machuca o rosto. A máscara deve sair no mercado, pelo que eu pesquisei, deve sair em junho, né? Então, quem sabe no nosso trabalho final já tem essa máscara, né? Então, quem está usando são os profissionais da saúde, pelo fato de estar machucando o rosto, pelo fato de inativar o vírus, né? Então, está sendo muito importante esse estudo, né? E ela deve ser mais barata também que a N99, a N95. Ela deve ser bem mais barata que a N95. Esse estudo ele está sendo feito na Universidade de Brasília. O coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo o homem, camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente o coronavírus de animais pode infectar pessoas e depois se espalhar entre seres humanos, como já ocorreu com o MERS-CoV e o SARS-CoV-2. Até o momento não foi definido o reservatório silvestre do SARS-CoV-2. Eu vou passar a palavra agora para a Carol. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre os sintomas do Covid-19. A Covid-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. Ela pode variar de casos assintomáticos e manifestações clínicas leve, um quadro moderado, grave e até clínico. Caso houver piora do quadro clínico com atenção aos sintomas e aos sinais, exige a hospitalização do paciente com urgência. Os sintomas aparecem de 5 a 6 dias depois de infectado com o vírus, porém também pode levar até a 14 dias. Os casos dos sintomas podem ser classificados em 4 partes. Primeiro, o caso assintomático, que é caracterizado por teste positivo para a COVID-19, mas com ausência de sintomas, em que o paciente apresenta apenas tosse, dor de garganta, diarreia, febre e cefaleia.
Já no caso moderado, os sintomas mais frequentes são desde sinais leves da doença, como tosse persistente e febre, até sinais de piora, como hiperexia, diarreia e além de pneumonia sem gravidade. Já no caso grave, que considera a síndrome respiratória aguda grave, que é a síndrome gripal, que apresenta dispneia, desconforto respiratório, pressão no tórax, saturação de oxigênio menor que 95%, e para as crianças, que os principais sintomas do caso grave são taquipneia, hipoxemia, alteração de consciência, desidratação, lesão da miocárdica e disfunção da coagulação. Já no caso crítico, os principais sintomas são sepse, síndrome do desconforto respiratório agudo, insuficiência respiratória grave, pneumonia grave, necessidade de suporte respiratório e internação em unidade de terapia intensiva. Teve uma pesquisa que fizeram que a maioria das pessoas, sendo 40%, desenvolve sintomas leves, 40% moderado, 15% desenvolvem o sintoma grave e 5% a forma crítica. Pode passar para o tratamento, por favor. Já no tratamento de infecção pelo Covid-19, varia de acordo com a intensidade dos sintomas. Nos casos mais leves, em que existe apenas febre, tosse intensa, perda de olfato, paladar, o tratamento pode ser feito em casa mesmo, com repouso e uso de medicamentos para aliviar, como antipiréticos, analgésicos ou anti-inflamatórios. E o tratamento nos casos mais graves, em que desenvolve uma pneumonia, é importante que o tratamento seja feito em internamento no hospital, para que a pessoa possa receber oxigênio e ter os cuidados específicos. Agora eu vou passar para a Yasmin. Então, nós vamos ver um pouco sobre os cuidados de enfermagem com o Covid-19 que os enfermeiros têm. Vamos começar primeiro falando sobre o atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e remoções de casos suspeitos ou confirmados. Isso pode ser também como ambulância, né? Então, é necessário manter a melhor ventilação do veículo, manter o paciente durante todo o transporte com a máscara cirúrgica, paramentar-se com equipamentos de proteção individual pertinentes, né? Limpar sempre e desinfectar todas as superfícies internas do veículo com álcool 70, ou também pode ser outro desinfetante indicado para este fim, ou hipoclorito de sódio. Higienizar sempre as mãos com álcool gel ou água ou sabonete líquido. E sempre nós temos que notificar os serviços de destino sobre o transporte do paciente, né? Sempre orientando a ele os cuidados, o passo a passo que estamos fazendo também. Já o atendimento ambulatorial ou pronto atendimento, nós conhecemos como triagem, né? Nós temos que ter a precaução padrão, que deve ser utilizada para todos os pacientes ali que passaram pela triagem e as suas preocupações adicionais, né? Disponibilizar a máscara cirúrgica para os pacientes suspeitos e seus acompanhantes e prover para eles uma higienização de suas mãos. Não compartilhar índices, como já sabemos que não podemos ficar compartilhando índices pessoal com outras pessoas. Se possível, organizar o local, deixar bem ventilado, priorizar sempre os pacientes com queixas respiratórias. Aqueles casos suspeitos de que estão já com infecção pelo coronavírus, eles devem permanecer preferencialmente em área separada, até a consulta ou encaminhamento ao hospital. Sempre devemos questionar todos os pacientes sobre seus sintomas, os cuidados que eles tiveram com os seus parentes, para que a gente não esqueça de notificar os outros profissionais
sobre a questão desse paciente. Solicitar sempre a limpeza, realizar a limpeza também de superfícies do consultório ou de equipamentos que usamos. Quais são esses equipamentos que nós usamos na área da saúde na triagem? Estetoscópio, termômetro, entre outros. Evitar tocar, né, superfícies próximas ao paciente, porque seria um risco também para nós profissionais. Aquelas que são fora do ambiente próximo ao paciente, sempre com luvas, né? E se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de saúde, sempre temos que notificar previamente o serviço que nós estamos querendo realizar. Agora vamos falar um pouquinho sobre assistência à saúde em ambiente hospitalar. Sabemos que, como profissionais, devemos ter o maior cuidado redobrado quanto à precaução de limpeza ou talvez o toque em pacientes desnecessários, né? Os pacientes com sintomas de infecção, eles têm que realmente usar a máscara cirúrgica ao chegar nesse ambiente hospitalar, visto que tem outros casos dentro. Alguns procedimentos realizados com esses pacientes com essa infecção que a pessoa é confirmada pelo coronavírus, podem gerar aerosóis, que são os procedimentos que induzem a tosse, a intubação, aspiração traqueal, ventilação invasiva e não invasiva também. Ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais. Para esses casos, preocupações para as gotículas devem ser substituídas pelas precauções para aerosóis. Os procedimentos que podem gerar aerosóis devem ser realizados preferencialmente em uma unidade de isolamento respiratório com a pressão negativa, porque aí vai ajudar no melhor tratamento a esse paciente. Mas caso não tenha, né, esse local separado, sempre devemos pensar no bem-estar. Então, a gente pode colocar o paciente em outro quarto, portas fechadas, janelas fechadas, restringir o número de profissionais durante esse procedimento, para que a gente não contamine outros ou leve esse vírus para outras pessoas que talvez chegam ao hospital e não tenham. Mas para trás procedimentos, é obrigatório o uso da máscara, para a gente ter a proteção respiratória. Já também tem o cuidado também que nós devemos ter, nós profissionais, com o corpo após a morte. É muito importante nós respeitarmos, né, a vida, como nós já fazemos como profissionais, mas nós devemos permanecer com as precauções padrão de controle de infecção e de transmissão durante todo o cuidado com o corpo, respeitar a dignidade, cultura, religião, tradição e família, permanecer no quarto isolado ou na área que o paciente e já esteja morto, esteja em isolamento, para que outros profissionais também tem que utilizar o óculos de proteção, protetor facial, máscara cirúrgica, avental, luvas de procedimento. Se o procedimento puder usar e gerar, né, aerosóis, como na extubação, usar talvez um gorro, trocar a máscara cirúrgica para aquela máscara que seja eficiente nesse momento. Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais das compressas, bloquear os orifícios naturais do cadáver ali, né? Acondicionar o corpo em saco permeável após a prova de vazamento selado, identificar adequadamente o corpo, temos que sempre ter as informações certas em nossas mãos e devemos fazer um trabalho 100% eficaz, não pode ter erros. Então, nós devemos fazer essa sinalização do risco biológico também. E sempre que usarmos qualquer coisa, né, que usamos no nosso paciente, sempre limpar o que já usamos e descartar o que não vamos mais usar, né, que é somente a esse paciente. Mas, caso esse paciente, né, ele consiga ali vencer o coronavírus, ter uma eficácia, uma melhora para ele, qual vai ser a rotina que ele vai se adaptar após ele ter essa alta?
Então, a pessoa ali, ela deve se certificar de que ela está realmente recuperada, né? Na falta de teste de diagnóstico laboratorial, quando se verifica não há mais o vírus no organismo. Então, ele pode se considerar a cura clínica, indicado pelo médico que ele está sendo acompanhado. Os pacientes que não foram hospitalizados e não tiveram complicações, eles podem apresentar ali alguns sintomas leves da doença, como nós vimos pela Carol. Eles devem aguardar pelo menos 14 dias após esse início dos sintomas, para que sejam declarados, entre aspas, curados, e sem risco de transmitir a outras pessoas. Mas devem se proteger do mesmo jeito. Ele deve realmente repensar, né, em ter influência ou estar perto de outras pessoas, né? E ainda assim, é importante a gente lembrar que quando a doença é reiniciada a longo prazo, que não pode ser indicado por se tratar de uma doença recomendada, é experiência com essa contra as doenças infecciosas. Até porque o coronavírus é uma nova doença, assim, que mostra que o número de anticorpos no sangue pós-infecção é muito grande. E o corpo ganha uma imunidade temporária, não a cura, né? Em relação a essa doença, que permitiria a pessoa recuperada voltar ao ar livre ou lugares com muita aglomeração. Como já sabemos, né, não é para a pessoa esquecer de se higienizar, de se proteger, de usar máscara. Só porque a pessoa não é capaz de transmitir o Covid pelas vias aéreas, isso não quer dizer que ela não pode carregar o vírus que se encontra em superfícies contaminadas. É importante ela fazer a mesma coisa que ela faria no hospital. Chegou de algum outro lugar, ela tem que tomar um banho, fazer higienização, trocar a roupa, porque mesmo com alta, ela pode ter algumas sequelas, né? Sejam físicas, mentais. E após essa alta, a pessoa, claramente, ela não vai mais transmitir a doença falando, espirrando, tossindo. Mas é importante que ela se certifique das recomendações, talvez do lugar de onde ela vive, dos lugares públicos, né? Do município onde ela está. Agora nós vamos prosseguir com a próxima pessoa e eu passo a palavra. Eu vou falar um pouquinho sobre os exames, né? Primeiro é feito o diagnóstico clínico para investigação epidemiológica, anamnese, exame físico adequado do paciente. E este apresenta, assim, para esse exame, exame adequado do paciente, ele vai apresentar sintomas e sinais característicos da Covid-19. Pede-se exames como os testes rápidos. Existem dois tipos de testes rápidos, o PCR, o qual é colocado na boca ou no nariz da pessoa para ser testada, e o resultado leva cerca de 4 horas para mostrar o resultado. Outro teste rápido é de anticorpos, também chamado de testes rápidos. Esses são mais simples, com uma picada no dedo do paciente, retirada de uma pequena, mais simples, com uma pequena quantidade de amostra de sangue. A resposta sai em 10 e 15 minutos, onde esses anticorpos daí produzidos pelo próprio corpo para se defender da doença. Depois temos os testes laboratoriais realizados por biologia molecular, sorologia, diagnóstico de imagem, como tomografia computadorizada. Eu vou falar um pouquinho sobre os testes, né? Então, a gente viu que temos dois testes rápidos, que seria o PCR, né? É colocado o cotonete na boca e no nariz, e leva esse tempo de 4 horas. Também eu pesquisei que a Fundação Oswaldo Cruz, que seria a Fiocruz, ela produz esses testes de PCR, né? Então, ela envia para o Ministério da Saúde, onde esse distribui para o SUS, que seria o Sistema Único de Saúde, e para alguns hospitais e laboratórios privados. E eles distribuem isso para que seja usado na população, né? Então, tem alguns outros lugares que também produzem o teste de PCR. Esses anticorpos, né, que a gente está falando, que requer algum tempo mais, seriam os testes rápidos. Só que eles devem ser realizados
no terceiro e quarto dia, após o início dos sintomas, que pode se estender até o 10º dia. Atualmente, o exame padrão ouro para detectar o RT-PCR é o teste que mostra o paciente se ele está com a doença no momento. Então, esse é o teste que a gente comentou, que é o de biologia molecular. Deve-se fazer o diagnóstico, sim, né, realizar esses testes de biologia molecular, de sorologia ou testes rápidos para se ter o diagnóstico, né? E pode-se fazer também a tomografia computadorizada de alta resolução, que seria também muito importante, né? Então, a gente vê a necessidade, né? E a gente sentiu muita falta da necessidade de se fazer o teste na nossa população, né? Então, se a nossa população ela fosse testada, com certeza a gente não estaria passando por esse surto, né? Então, a nossa população, a gente percebe que foram muito pouco os testes que foram feitos, né, aqui no Brasil. Percebemos que em outros países, quase teve países que a população, eu não tenho a porcentagem, né, mas que a população teve 80%, quase toda a população foi testada. E aqui no Brasil não, a gente, infelizmente, o nosso índice é bem baixo. O surto dessa doença, ela tem uma duração incerta, né, então, dessa forma, é muito difícil a gente reduzir a exposição ao vírus, né, e sempre eu falo, né, e eu acho que é muito importante a gente controlar a propagação dessa doença, principalmente como a nossa amiga Yasmin falou, o pessoal da área da saúde, como utilizar todos os EPIs, a importância, né? Então, essa doença, ela depende muito da mudança de cada um de nós e do nosso coletivo. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Felipe. Obrigado, Bri. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o pós-Covid. Mesmo passadas semanas ou meses de recuperação da fase aguda da Covid-19, muitos pacientes precisam receber o acompanhamento de profissionais de saúde para tratar fraqueza, falta de ar e perda muscular e outras sequelas da doença, o que seja é normal por conta da Covid. É neste aspecto que o serviço de atenção domiciliar se reveste de uma importância tática, pois permite ao paciente continuar o tratamento com uma equipe interdisciplinar, que faz uma análise conjunta de suas necessidades para proporcionar uma assistência integral à saúde. E a reabilitação é toda feita em casa, evitando o risco de um novo contágio da doença em ambientes ambulatórios ou até mesmo em ruas e meios de transporte. Dificuldade para respirar, a dispneia, após pequenos esforços, está entre as principais sequelas da Covid-19. Nesses casos, o paciente precisa de uma reabilitação específica para a recuperação e a aptidão física e a tolerância ao esforço, o que inclui a prática de exercícios respiratórios. Agora eu vou passar um pouquinho para Yasmin fazer a conclusão final desse trabalho. Bom, para essa conclusão, nós vimos bastante coisa, né? Como a transmissão, sintomas, tratamento, diagnóstico, cuidado de enfermagem. Mas nós devemos lembrar que as pessoas que tiveram Covid-19, além da disfunção física e psicológica que elas sofrem, elas podem ter essa redução de 30% da capacidade da função pulmonar. Então, ao refletir sobre as causas, temos que nos orientar, né? E ter a reabilitação, porque é fundamental para o tratamento hospitalar para ter uma melhora de vida. Sempre acompanhe e deixe claro que os cuidados que o seu médico vai passar para você após essa doença são de extremamente eficácia. E os profissionais da área de saúde também vão contribuir para que essa doença fique enfraquecida e que nós possamos considerar com bastante atenção essa emergência de saúde pública que nós estamos enfrentando. Aqui estão as nossas referências finais do trabalho, e com isso vamos ficar por aqui. Obrigado, professor, e obrigado, colegas.